Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, certo? Meu nome é Rafael Marques da Silva, eu sou um estudante de desenvolvimento de software. Eu recentemente terminei um curso desenvolvedor full stack na Escola Digital College aqui em Fortaleza. E como eu me identifico muito mais com o back-end, então eu estou aqui fazendo esse vídeo para demonstrar as habilidades que eu aprendi lá na Digital College em criar um banco de dados, criar uma API usando Node.js, o Express, o Prisma como ORM e o banco de dados MariaDB. Ok? Então vamos lá começar, certo? Eu vou abrir aqui meu VS Code, uma nova janela vazia. Inclusive eu já peço até desculpas pela qualidade do áudio, eu sei que está com ruído de fundo. Eu tentei aqui de todas as formas tentar descobrir o que está acontecendo, mas infelizmente eu não consegui ainda. Mas o vídeo vai assim mesmo, tá? É meu primeiro vídeo, então vamos lá. Ctrl J para abrir aqui o terminal. Eu vou entrar aqui na pasta documentos, certo? Vou criar uma pasta chamada MyAPI. Vou entrar na pasta MyAPI e aqui dentro... Ok, na verdade não aqui. Para começar um projeto com Node, eu tenho que rodar o seguinte comando: npm init -y. Arquivo package.json foi criado com sucesso. Ok, até então tudo bem. Só que na verdade eu não tinha que dar foco em criar o projeto Node agora. A primeira coisa que eu preciso fazer vai ser criar o banco de dados, entendeu? A gente vai criar uma API básica, vamos fazer um CRUD, né? Para quem não sabe, CRUD nada mais significa create, read, update and delete. Criar linhas lá na tabela, fazer a leitura, né? Uma requisição get, né? Criar uma requisição post, fazer a leitura, pegar dados lá do banco de dados, é requisição get, atualizar uma informação que já está lá, é a requisição put, e apagar uma informação é a requisição delete, ok? E as tecnologias que nós vamos usar aqui é Node.js, o Express, para criar as rotas e tudo mais, o Prisma como mapeador de tabelas do banco de dados e o MariaDB como o banco de dados em si, que é uma cópia do MySQL, entendeu? Ok, voltando aqui, eu vou abrir aqui o VS Code dentro da pasta que eu acabei de criar, Documents, MyAPI. Ok, aberto dentro da pasta. O arquivo package.json está aqui, certo? Mas a gente não vai focar nele agora. Eu vou aqui na raiz mesmo criar um arquivo chamado db.sql. Não, o banco de dados não vai estar aqui, certo? Eu apenas vou usar ele aqui como uma espécie de script. Nós vamos criar um banco de dados chamado create database. Aqui eu vou só digitar os comandos do qual eu vou usar no MariaDB. MyAPI, ponto e vírgula. E logo depois a gente vai entrar dentro desse banco de dados que vai ser criado, entendeu? Usando o comando use e o nome do banco de dados. Eu vou copiar, vou abrir aqui meu terminal, eu já tenho o MariaDB instalado, vou abrir aqui meu terminal. O comando para entrar no MariaDB aqui via terminal é MariaDB -u, que é de usuário, o usuário admin é o root, e root e -p, que quer dizer a senha. Agora ele vai pedir, vou colocar aqui a senha que eu cadastrei como padrão. E aqui está, estamos dentro do console do MariaDB, certo? Não tem nenhum banco de dados selecionado. Então, para mostrar todos os bancos de dados estão criados, eu digito o comando show data databases, ponto e vírgula. Dou enter e vai estar todos os bancos de dados que eu já criei aqui. Inclusive, eu já tinha criado um banco de dados chamado MyAPI. Eu vou mudar o nome lá. Um aqui chamado DBStock, que eu estava treinando, né, estudando, e outro DBStudy, que eu estava também estudando, certo? Vamos mudar aqui o nome do MyAPI 2, pronto. E vai usar o MyAPI 2. Vou copiar eles dois aqui e vou colar aqui no terminal do MariaDB. Eu vou limpar isso aqui para ficar mais fácil a visualização. Ok, colar aqui agora. Query ok, uma linha foi afetada. Ah, mas o outro comando, ele só criou o MyAPI 2, ele não rodou esse aqui. Vamos dar um enter. Ah, database changed. Ele mudou de none para MyAPI 2.
ok? Então estamos dentro do banco de dados MyAPI2, ok? Se eu der um show tables, ponto e vírgula, ele não vai mostrar tabela nenhuma. Então vamos começar a criar uma tabela de produto, uma tabela simples de produtos, certo? Vamos voltar para cá no nosso script que eu estou criando aqui. Uma vez que esse script estiver todo feito aqui, é só copiar e colar lá que ele vai criar tudo. Vai criar o banco de dados, vai entrar nele e vai criar as tabelas que estiver escritas aqui embaixo. Então vamos lá. Create database, na database, create table. E a tabela, uma tabela chamada product. E dentro dela vai ter os seguintes campos: ID, opa, não posso dar tab aqui, ID, que vai ser um integer, que é um int, entendeu? Vai ser a nossa primary key, e ele vai ser auto-incrementado com esse comando auto-increment, vírgula. O próximo vai ser o nome do produto, name, que vai ser um varchar. Eu vou dizer que vai poder ter até 255 caracteres dentro desse campo, chamado name, que é o nome do produto. Entendeu? E eu vou dizer que ele não pode ser nulo, vai ter que ter um nome de produto ali, não vai poder deixar em branco. Ok, como é uma tabela simples de cadastro de produtos, então o produto tem uma descrição, né? Uma description, normalmente, né? Além do nome tem umas informações a mais. Vamos dizer que vai estar aqui dentro desse campo, desse field chamado description. E ele também vai ser um varchar, que vai ser um string, tá? Eu vou colocar como também 255 caracteres, tá? E ele vai poder ser nulo, não tem problema a descrição ficar vazia, certo? Nesse caso, não é um campo obrigatório, certo? O nome sim, que tem que saber que produto é. Então, é isso, vamos passar para o próximo campo, certo? Nome, descrição, o produto vai ter um preço, price, não posso apertar tab, price, só apenas dar espaço, depois que eu dar espaço eu posso dar tab. O price vai ser, como ele é um valor monetário, né? Então vamos criar como um... Sendo sincero, eu esqueci, não sei se decimal tem aqui no MariaDB, que seria o mais recomendado, mas vamos dar uma olhada aqui na documentação. W3 Schools SQL. Vamos dar uma olhada. W3 Schools SQL Create Table. Vem aqui, Create Table. Não, acho que não é aqui que a gente vê. É em Data Types, I believe. Eu acho que é aqui, Data Types. Temos aqui o char, o varchar, que foi que eu usei para o nome e para a descrição, que vai ser um string. Vamos procurar aqui os tipos de dados numéricos. O byte, o tinyInt, o bit, na verdade, tinyInt, booleano. O integer, que foi o que eu criei lá para o id. Float. Decimal, unexpected fixed point number. Bom, acredito que o decimal vai ser o melhor. Decimal, como o próprio nome está dizendo, baseado em 10. E o mundialmente, né, dinheiro, tudo que é monetário é baseado em 10. Então vamos criar um decimal mesmo. Vamos deixar como decimal. E não pode ser nulo, né? Vai ter que ter um preço, não pode ficar vazio. Ok, o price está ali. Que mais? Nome, descrição, preço. Vamos dizer que ele tem uma quantidade no estoque, né? Quantity. A quantidade tem produtos que ele não é dividido, né? Não pode ter um produto e meio. Vamos dizer que não vai existir produtos que sejam quebrados. Então vai ser um int nesse caso, vai ser um int. Ok? E também não pode estar nulo. Não pode estar vazio. Vai ter que ter uma informação aqui, not null. Então, ok. Acho que aqui já dá uma tabela simples para a gente
para a finalidade desse vídeo, certo? Para mostrar a criação da API. E aqui, obviamente, como padrão, vamos colocar o created at, que é datetime, porque tem que ser a hora e a data, né? E ele vai, como padrão, né, como default, ele vai pegar o current timestamp, actually, na verdade. Ok, continuando. Será que ele colocou aqui o current timestamp? Deixa eu ver se ele colocou. É esse aqui, current timestamp. Ok, e então também temos que ter um updated at, que toda vez que alguém atualizar algo no cadastro, na linha, mudar preço, mudar nome, na descrição, eu vou ter que saber quando foi que essa modificação foi feita. Então, o updated at datetime também vai gravar. Como padrão, ele vai ser o mesmo daqui como default. Vai ser o mesmo do created at, só que ele vai ter uma diferença. Ele quando for atualizado, on update, ele vai fazer a mesma coisa, pegar o current timestamp. Ok, vamos ver se aqui já está ok para criar a nossa tabela produtos. Vamos copiar e vamos colar lá no MariaDB. Lembrando que se eu der um show tables aqui, não há tabela nenhuma criada. Vamos embora, paste. Vou dar um enter. Opa, tivemos um erro aqui no Vachar 255. Auto increment, não tem increment. Não tem isso aqui, será que é sem isso aqui, auto increment? Vai tudo junto. Eu achava, deixa eu dar uma olhada aqui na documentação. Nada melhor do que você sempre consultar a documentação. Então vamos aqui no create table. Cadê SQL? Create. Opa, acho que eu passei daqui. Create table. Create table tá ali, o nome da tabela, coluna e o tipo de dados. Deixa eu ver se tem algum exemplo aqui. Com o auto increment. Não tem aqui. Eu acredito que ele vai estar, mas aqui auto increment está aqui. Vamos ver como que é no MySQL o auto increment. Auto underline increment está aqui. Tá certo. E primary key. Eu acho que o primary key ele não tem esse. Acredito que o primary key não tenha isso aqui. Eu acredito que seja esse o problema. Vamos dar uma olhada. Vamos copiar e colar no MariaDB novamente. Enter. Agora criou. Vamos lá. Show tables. Deixa eu limpar aqui a tela para ficar mais fácil a visualização. E já estou aqui, como vocês podem ver, dentro do meu MyAPI2. Vamos aqui um show tables. E vamos ver como é que está. Ó, já existe uma tabela chamada products criada dentro do meu banco de dados chamado MyAPI2. Agora vamos ver a descrição dessa tabela. Se eu rodar o comando desk products, ponto e vírgula, e der enter, vai me mostrar como é que está criada a estrutura aqui da tabela. O ID, o nome, descrição, price, quantity, created at e updated at. Tá tudo aqui bonitinho. Então, ok. Banco de dados criado, certo? Banco de dados foi criado. Ele vai estar dando esse erro aqui, porque quando eu crio um arquivo db.sql, ele vai baixar as funções do MSSQL, que é Microsoft SQL, e não do MySQL. Então ele está dando aqui alguns erros de sintaxe, entendeu? Mas para o MySQL essa sintaxe aqui funciona tranquilamente. Eu vou fechar aqui ele, voltando aqui para o nosso package.json. Ok, então vamos aqui configurar o nosso package.json. O tipo, né, vai ser módulo, que eu vou usar o modo mais atual para importar e exportar arquivos. Entendeu? Então vamos criar aqui um script de desenvolvimento chamado dev, que vai usar o Node. E eu não quero toda hora estar aqui reiniciando, salvando e reiniciando o servidor, porque eu gosto de usar aqui o autosave.
Então eu quero que toda vez que eu modificar, ele mesmo reinicie o servidor automaticamente. E o próprio Node já tem o dash watch. Ok? Nós vamos criar um arquivo .env aqui dentro. Então aqui já dentro dessa linha eu já posso dizer para o Node que para usar o arquivo .env, fazendo o seguinte flag, -env, -file, espaço .env, que é o arquivo env. E o nome do nosso arquivo que eu vou colocar vai ser app.js. Ok? Então, isso aqui, quando a gente der npm run dev, vai rodar esse comando aqui e já vai executar o -watch e já vai fazer com que ele reconheça o .env. Eu nunca usei o nodemon, tem gente que adora usar o nodemon, mas eu uso aqui essa flag que já está integrado no Node e até então vem dando tudo ok. Voltando aqui para a raiz da pasta MyAPI do nosso projeto, vou criar um arquivo chamado app.js, vou também criar um arquivo chamado .env. Daqui a pouco eu vou colocar aqui o endereço, a configuração do Prisma, vai ficar aqui dentro do .env, ok? Então vou fechar aqui o nosso packet.json. Aqui eu acredito que não vou precisar fazer mais nada. Eu vou deixar ele aberto aqui porque nós vamos instalar as dependências. Só para a gente visualizar as dependências aparecendo aqui no meio do arquivo. Bom, continuando. Vamos começar a instalar as dependências. As nossas dependências serão o Express, o Prisma e o MariaDB. Não vai precisar instalar nada, certo? Então vamos lá. Tem também, para funcionar, né, para quando a gente for fazer as requisições, quando o front for se comunicar com o back-end, vamos ter que também instalar o CORS, que eu esqueci disso, certo? O CORS também vai ser incluso aqui como as tecnologias que nós usaremos para fazer a nossa API. Ok, voltando para cá, vou abrir aqui o meu terminal, Ctrl J, já estou dentro da pasta MyAPI e vamos começar a instalar as dependências. Não quero fazer uma pergunta, como é que sai daqui? Não quero fazer pergunta nenhuma. Deixa eu fechar e abrir ele de novo. Eita, ele está lá ainda. Deixa eu fechar o VS Code. Fechei o VS Code, vou abrir o VS Code novamente. E estamos aqui de volta. Abri o terminal, Ctrl J. Já estou dentro da pasta MyAPI, como você pode ver aqui. Então, npm i de install, vamos instalar o Express, vamos instalar o CORS, vamos instalar o Prisma, vamos instalar o @prisma client. Vamos precisar de mais alguma coisa, por enquanto acredito que não. O Prisma normalmente só roda em modo desenvolvimento, mas como isso aqui não vai para produção nem nada, é só um vídeo com questões, com intenções acadêmicas, então eu vou colocar todo mundo aqui no mesmo balaio. Ok, vamos instalar o Express, o CORS, o Prisma e o @prisma client. Vou dar Enter e vou aguardar. Demora um pouquinho, normal, porque cada um tem suas dependências e as dependências também tem outras dependências que também devem ter outras dependências e aí ele demora um pouquinho a instalar. Pronto, instalou tudo em 27 segundos. Então temos aqui a parte do Node Modules, que tem tudo aqui, o Prisma, o Express e tudo mais, todas as dependências e todas as dependências de todas as dependências, entendeu? São muitos arquivos, vamos dizer assim. Então, ok. Então vamos lá, vamos começar a criar a nossa API, certo? Vou fechar aqui o terminal. Vou voltar aqui para o meu arquivo principal, que vai ser o app.js. Então vamos começar. Vamos importar o Express de um pacote chamado Express. Ok. Vou criar uma constante chamada app. E nela eu vou guardar o Express. Ou seja, toda vida que eu precisar de fazer alguma coisa com o Express, eu não preciso digitar Express, abrir e fechar parênteses. Posso só usar a variável app, que eu acabei de criar aqui. Entendeu? Então, para começar a rodar o servidor, o Express precisa do listen. App, eu vou chamar aqui a variável app,
que nada mais é do que o Express. E dentro tem uma função, não sei como chamar isso aqui, um atributo, uma habilidade chamada Listen. E o Listen que é uma porta e uma função de callback. Bom, a porta, eu vou fazer o seguinte. Para começarmos já a dar início ao uso do arquivo.env, eu vou criar aqui uma variável chamada port, não, backport, que é a porta da API, da backend, que vai ser 3333, ok? E como eu já setei aqui no package.json, que toda vida que eu rodar o script dev, ele já vai procurar as variáveis que estão lá dentro desse arquivo, entendendo? Quando ele for rodar. Mas aqui dentro, se eu quiser, por exemplo, puxar uma informação de dentro do .env, eu posso digitar process.env, e a partir desse ponto eu consigo acessar todas as variáveis dentro do env, colocando o nome exatamente como está lá, backport, nesse caso. Back, underline, port, vírgula, e segundo a documentação do Express, o listen, ele quer uma porta, que já acabamos de colocar aqui, e uma função de callback. Eu vou colocar aqui apenas um console.log, dizendo server running on HTTP localhost semicolon, bom, 2 pontos, né? Aqui supostamente colocaria a porta, que vai ser 3333, mas eu vou pegar o processo lá do arquivo.env. Eu vou colocar aqui cifrão, abrir e fechar a chave, e vou colocar process.env.backport. Opa, errei aqui. Back. Nossa, o que eu tô errado? Backport. Pronto. Express importado, uma variável, guardei tudo que é do Express dentro dessa variável. A função listen dele está aqui. E vamos ver se o servidor vai funcionar. Vamos lá. Vou abrir aqui o terminal. npm run dev. Ó. Server running on HTTP localhost. E ele pegou aqui uma chave. Ah, tá bem aqui. Eu coloquei essa chave aqui sem necessidade. Eu vou apagar ela. E supostamente o servidor já é para reconhecer a mudança, né? Porque eu coloquei aqui o dash watch. Já é para reconhecer que eu mudei e já reiniciar sozinho. Vamos ver se vai acontecer. Vou apagar. E ele reiniciou sozinho. Ok, show de bola. Bom, a forma do qual eu vou criar esse ambiente vai ser a seguinte. O Express está aqui. Aqui vão ficar as rotas principais, entendeu? Mas eu vou criar 3 pastas. Uma chamada repositories, que são os repositórios, onde vai ficar aqui as funções do Prisma, que vai entrar em contato com o banco de dados. Vou criar uma parte chamada controllers, que vai ficar aqui basicamente, como o próprio nome está dizendo, vai ser os controladores, que vai ser tudo aqui. O controlador que vai chamar tudo, certo? E outra chamada routes, que são as rotas. Routes. Então vamos lá. Vamos primeiro começar. Eu gosto de começar de trás para frente, por exemplo. Quando o front faz a requisição para o back, ele vem primeiro para esse app.js, para o Express. O Express chama vê que rota é, que depois chama o controlador e o controlador depois chama o repositório, certo? É nessa sequência. Eu vou começar a criar as funções do repositório para trás. Então vamos lá. Aqui eu já vou logo adiantando que eu vou precisar dizer pro Express que ele vai usar JSON, certo? Express.json, entendeu? E que também ele vai usar o core, só que eu não importei o core aqui. Import cores from cores. Eu vou ter que falar também para o Express que ele vai ter que usar esse cores. Eu não tenho muito bem o estudo aprofundado do cores, mas ele é necessário para que o front consiga se comunicar com o back-end, entendeu? Se não tiver nada, se não tiver o cores aqui, o Express não deixa nenhum front se comunicar com ele. Eu acredito que seja isso, tá, minha gente?
Então vamos lá. E express.json para dizer para o Express que todas as requisições que virão lá do front vão vir no formato JSON. Se não tiver isso aqui, ele vai receber um JSON e dizer que não sabe o que é. Então, ok. Continuando, eu já coloquei aqui, fiz essas duas alterações e o servidor reiniciou sozinho. Já está usando. Tudo bem, ok. Agora vamos criar. Eu já criei a pasta Repositories, Controllers e Routes. Eu vou criar uma outra pasta chamada Prisma. E dentro da pasta chamada Prisma, eu vou criar um arquivo chamado schema.prisma. E aqui dentro vai ficar umas configurações que o Prisma vai querer. E também aqui dentro vai ficar, como é que eu posso dizer, a estrutura, o model. A estrutura, eu vou dizer para o Prisma como é que está a estrutura do meu banco de dados, entendeu? Para que ele possa se comunicar. Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou abrir aqui a documentação do Prisma, Prisma Documentation, Get Started, and Start from Scratch, bem aqui. E eu vou dizer que vou usar um banco de dados relacional, Relational Databases. Vou dizer aqui em cima que eu não estou usando TypeScript, sim. Eu não estou usando Postgres, eu vou usar o MySQL. E aqui em cima eu vou dizer que estou usando JavaScript. Ok, para ele me dar a documentação correta. Isso aqui eu não vou precisar fazer, certo? Pronto, vamos lá. Dentro daquele arquivo schema.prisma, eu vou ter que falar aqui qual vai ser o meu banco de dados. O que eu vou estar usando. Database Source. Vou voltar lá para o VS Code e aqui dentro do schema.prisma vou colar isso aqui. Eu vou dizer que vou estar usando MySQL, porque o MariaDB nada mais é que uma cópia do MySQL, usa a mesma tecnologia. E essa URL é o caminho do banco de dados, onde o banco de dados vai estar localizado, o endereço do banco, o nome do usuário e tudo mais. Só que como você pode ver aqui, ó, que está dentro do env. E dentro do env vai ter que ter uma variável chamada database_URL. Ok? O formato do qual ela tem que estar, eu vou pegar exatamente aqui na documentação. Ok, já pegamos isso aqui. Vamos agora para a seção Connect Your Database. Isso aqui nós já pegamos. E está aqui, pronto. Vamos copiar essa linha aqui, certo? Eu vou clicar aqui no final para copiar. Vou voltar aqui no meu VS Code e lá dentro do .env, cadê ele? Está bem aqui. Aqui abaixo da backport, eu vou colar aquela variável, o modelo que tem que ser. Bom, o nome de usuário não é John Doe, é root, que eu tenho aqui no meu. E não é random password, não é senha aleatória. A senha básica para estudo que eu criei aqui para o meu MariaDB é 1234. E sim, é localhost, porque está aqui no meu computador. A porta padrão do MariaDB é 3306. E o nome do banco de dados, que não é MyDB. Lembra que o nome é MyAPI2. 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 Ok. Voltando aqui para o schema.prisma. Eu vou colocar esse Data Source DB um pouco mais para baixo, porque aqui em cima vai ter que ter outra informação chamada Generator Client, que vai ser o seguinte, se eu me lembro bem, Generator Client, deixa eu pesquisar aqui. Eu sei que tem alguma coisa a ver com JavaScript, com certeza que é a linguagem que nós estamos usando, mas eu esqueci a sintaxe. E o engraçado é que ele não dá aqui na documentação. Eu nunca vi ele falando aqui. Mas eu posso vir aqui no Google. Prisma Generator Client Syntax. Vamos ver como que é a sintaxe. Tá aqui. É dessa forma aqui, ó. Ele me deu, o Google que me deu outras informações, mas não vou precisar. Só vou precisar dessa aqui. Provider Prisma-Client-JS. Vamos voltar para cá. Eu vou colar aqui por cima mesmo. E eu vou apagar tudo isso aí que eu não preciso. Eu só preciso desse aqui, Provider. Entendeu? O provedor, o cliente, que vai gerar o cliente, vai ser esse Prisma Client.js. E aqui embaixo vamos criar o nosso model. O nome do model
costumeiramente coloca-se, como boa prática, coloca-se o mesmo nome da tabela lá, que é Products. Vou colocar aqui com P maiúsculo, Products. E aqui dentro a gente vai mapear, vai dizer exatamente como está a estrutura lá, certo? Primeiro é ID, que vai ser um arroba ID e um arroba default como auto-increment. Aqui já existe essa função dentro do Prisma, porque aqui no nosso banco de dados ela é o ID, é a chave primária. Então aqui no Prisma a gente fala que ela é arroba ID, que os Prisma já vai sacar logo que é a chave primária, e que por padrão, como default, vai ser auto-implementado. O próximo campo é o name, que é um varchar. Name, que a gente não podemos colocar apenas... esqueci de uma coisa aqui. É um int. Entendeu? Primeiro o nome do campo, o tipo do campo e as flags, as opções. Aqui vai ser o Prisma, acredito que é string com S maiúsculo. O resto não preciso colocar. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, por gentileza. O resto não preciso colocar. Vou deixar só como string mesmo. É só uma pequena demonstração de como funciona uma API. Então, o próximo campo chama-se Description. Deixa eu copiar aqui. Description. Aqui também é um string. Deixa eu afastar um pouquinho para cá para ficar mais bonitinho e não ficar tão grudado no outro, para ficar mais legível. O próximo campo é price. Opa, aqui é um insônia, vamos voltar para cá. Price. O price ele é um decimal, porque ele é número. Depois do price, o que é que nós temos? Quantity. A quantidade nós colocamos como... foi um int. Foi um integer. Foi também, exato, foi um integer. Então, vai ser um int também. E... próximo campo... o created at e o updated at. Created... underline at, que é um date time. E aqui nós vamos dizer, já existe uma função já aqui no Prisma para os timestamps, como o created at. Created at. E para o updated at, que também é date time, já existe uma função chamada updated at. Eu acho que eu me enganei aqui em uma coisa. O created at não existe. Eu vou ter que usar esse atributo default e dizer que ele vai chamar essa função now. Ou seja, assim que uma linha for criada, por padrão, ele vai pegar a hora atual do banco de dados. Entendeu? Exatamente, é isso mesmo. Agora, já para o atualizado, o updated at, ele já existe essa função aqui. Bom, o módulo está criado, certo? Está tudo certo. Beleza, o arquivo.env está apontando para o nosso servidor, é MySQL, nome de usuário, a senha, fica aqui dentro do meu computador mesmo, a porta do MySQL ou do MariaDB aqui por padrão 3606 e o nome do banco de dados que nós criamos. Então vamos lá, eu vou parar aqui o servidor, vou dar um Ctrl C e vou rodar o comando do Prisma chamado npx prisma generate. Opa, é npx, não npz. npx. Esse comando, ele nada mais vai criar como é que eu posso dizer? Ele vai criar um script e vai guardar dentro daqui da pasta Node Modules, dentro dessa pasta @prisma. Ele vai criar um script com essas informações aqui. Ele não vai lá no banco de dados mexer em nada, porque nós já criamos manualmente. A gente apenas está dizendo, Prisma, meu banco de dados tem essas configurações. Então é isso aí. Então o Prisma simplesmente vai acreditar e vai criar daquela forma ali. Então vamos lá. npx prisma generate. Vamos ver se não vai dar nenhum erro, se eu não digitei nada, se eu não errei nenhuma sintaxe. Enter.
Ó, tem uma sintaxe aqui que eu errei. Vamos ver o que foi. Eu acho que foi essa date time que está errado. Acredito que seja T maiúsculo. Vamos tirar a dúvida agora. Vamos voltar aqui para o nosso terminal. Vou voltar para cima e vou npx prisma generate novamente. Ó, e ele criou, acabou de gerar o que ele chama de Prisma Client. Acabou de gerar um cliente. Entendeu? E possivelmente ele veio para cá, para a parte Node Models, @prisma, e vai estar em algum lugar aqui, client, e vai estar em algum lugar aqui dentro. Eu não sei, infelizmente eu não sei te explicar onde é que está esse código que ele acabou de gerar. Ele gerou um código em JavaScript que vai fazer com que nós não precisamos digitar SQL, entendeu? Como select tudo from ou searching to, não precisaremos fazer isso quando usamos o Prisma. Esse é o papel do ORM. Vou voltar aqui meu servidor, npm run dev. Ok, o servidor está rodando novamente. E vamos começar a criar aqui as nossas funções. Vou fechar aqui o Prisma. O arquivo app vai precisar estar aberto, ok? O package.json não precisa mais estar aqui, vou fechá-lo. Como eu disse, vou começar de trás para frente. Vou lá para repositórios, a parte repositórios, vou criar um arquivo chamado, como a nossa tabela chama-se products de produtos, então vai ser products repositories.js. Como não existe, eu vou voltar para cá, vou dar um select tudo from products. Como não existe nenhum produto cadastrado, acredito que seria interessante a primeira função, nós criarmos uma função para criar produto lá dentro. Então vamos lá. Aqui no arquivo de repositório, eu vou importar o Prisma Client. Aqui está ele. Já importou automaticamente do @prisma/client. Lembra? Node models @prisma/client. É aqui que ele gerou aquele model lá da tabela products. E vou guardar tudo relacionado a Prisma Client dentro de uma variável. Vou criar uma variável chamada Prisma igual. Na verdade, esse Prisma Client ele é uma classe, acredito. Porque para guardar tudo dele numa variável, eu preciso usar new Prisma Client. Ok, toda vez que eu precisava usar coisas do model que ele criou, eu só preciso chamar agora essa variável, chamada Prisma, essa constante. Então, ok, vamos criar a nossa primeira constante do Prisma que vai salvar as coisas lá dentro do banco de dados, né? dentro da tabela Products. Então, const, vamos chamar essa função de create product. Vai ser uma função assíncrona e ela vai receber um body. Quando nós enviarmos aqui via insônia um JSON, ela vai dentro dessa variável chamada body. É uma função, é uma arrow function, ok? E aqui dentro nós vamos criar outra constante chamada product, que vai ser igual, como é uma função assíncrona, toda função que lida com banco de dados, o JavaScript não sabe quando vai terminar, então ela precisa ser assíncrona. Se ela é assíncrona, então toda vez que ela for lá no banco de dados e fazer uma solicitação ou criar algo, vai ter que esperar, usando o await. Eu vou esperar quem? Eu vou chamar o Prisma, ponto. Aqui supostamente já era para aparecer a tabela products que eu criei aqui dentro do esquema. Só que por algum motivo o meu VS Code, eu preciso fechar ele, abrir de novo para que ele recarregue. Eu vou fazer isso agora. Vou fechar o VS Code, vou abrir ele novamente. Já vai vir aqui dentro do arquivo do repository. Eu vou apagar aqui Prisma e vamos ver se ele vai fazer o que eu estou imaginando que ele vai fazer. Prisma, ponto. Ele não trouxe e ele ainda não trouxe, mas nós já sabemos que o nome da tabela é product, nome do módulo. Então eu vou usar esse nome aqui, product.
Agora ele trouxe. Aqui está. Se eu digitar Prisma e dar ponto de novo, agora ele vai trazer. Agora ele trouxe Products. Ponto. Como eu vou criar informação lá dentro, criar um produto novo, vai ser o Create. E dentro do Create eu vou abrir e fechar a chave. E aqui dentro eu vou dizer o que vai ser criado. Mas eu vou usar a função chamada, a opção chamada Data, que é, ou seja, toda vez que o Prisma vai criar alguma coisa lá dentro, vai ter que colocar dentro dessa opção aqui, chamada Data. Certo? E o que eu vou criar lá dentro? O que vi dentro do body. Então, posso colocar aqui já body. Entendeu? E vou retornar o que o produto foi cadastrado. Vou dar um return e retornar a variável product, que eu criei bem aqui. Product. E claro, essa função ela vai ter que ser exportada, para que eu possa usar lá, para que o controlador possa chamar ela. Ok, tudo certo aqui no nosso repositório. A função do Prisma para criar um produto já foi feita. Então, quem que vai chamar essa função? O próprio nome já está dizendo, o controlador. O controlador é que vai controlar tudo. É nele onde vai ficar toda a lógica. Entendeu? Então, vamos para lá. Controlador. Dentro do Controllers, eu vou criar um arquivo chamado Products Controller. Controllers.js. Eu vou colocar aqui na sequência. O repositório normalmente fica aqui por último. Então, aqui dentro eu vou importar tudo como products repositories from o arquivo que está lá dentro do repositório que eu acabei de criar. Ali está ele, .js. Tem que colocar o .js no final. Importar tudo lá de dentro com esse nome. Entendeu? Então, tudo que eu importar daqui de dentro, eu vou chamar por esse nome aqui que eu acabei de criar. Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui uma constante chamada create product. Não tem problema se eu colocar o mesmo nome que eu coloquei aqui nesse outro arquivo. Não vai dar conflito, certo? Não tem problema nenhum. Igual. Vai ser uma função assíncrona. E aqui o Express trabalha com o REQ, uma requisição, e uma resposta, REQ-RES, que é Request e Response. Vai ser um arrow function. Ok. E aqui dentro, essa função vai ter que ser exportada também, certo? A gente vai usar ela lá no routes, na pasta routes. Então, ok. Então, aqui na função já de controlador, ele vai receber o body também, certo? Ele vai ter que chamar lá. Então, eu já vou logo criar aqui uma constante chamada body. E o body, ele vai vir dentro do REQ. REQ.body. Dentro do REQ já existe uma opção chamada body, entendeu? Só que eu quero guardar ela apenas dentro de uma variável só. Não quero usar REQ.body. Então, ok. Uma vez a função criada, tudo que a gente vai mexer com o banco de dados, certo? Como eu te falei que o controlador é que vai controlar tudo, o interessante é a gente colocar um bloco try catch aqui, certo? Para a gente poder lidar com os erros mais facilmente. Então aqui eu vou criar uma constante chamada product. Lembrando que não tem problema nenhum, porque aqui também tem são arquivos diferentes, e um não vai dar conflito com o outro, certo? Como é uma função, uma assíncrona, ele vai esperar. Esperar quem? Esperar a função lá do repositório. Como eu criei essa importação aqui, eu vou colocar products.repositories. Não, na verdade, product repositories. Vou apertar ponto e ele vai me falar todas as funções que estão lá dentro desse arquivo. Que eu vou usar essa aqui, create product. E vou passar para lá o body, que é essa função, ou essa variável que eu acabei de criar aqui. Dentro do REQ, lá dentro vai vir um elemento chamado body, só que eu quero minimizar, não quero colocar REQ.body aqui. Eu poderia fazer isso aqui e apagar isso aqui. Mas eu vou minimizar aqui e colocar somente body. Ok? Uma vez dando certo, ele vai me retornar uma mensagem, uma resposta, que é do RES. RES
e mandando um status. Se tudo der certo, se ele criou o produto, então ele é o 201. E vou enviar um JSON dentro dele com o produto cadastrado. O produto que foi criado. Está bem aqui. Se der erro, então eu vou retornar uma resposta também com o status de 500 e vou enviar um JSON com o erro que deu, certo? Então, tá aqui. Vou colocar a variável erro aqui dentro. Isso aqui é uma forma simples de fazer. Essa aqui não é a melhor prática de colocar o erro dentro de um JSON, certo? Tem vários elementos aqui dentro. Mas se você enviando tudo, você vai poder ler tudo que deu lá, caso um erro aconteça, certo? Ok, tranquilo. Aqui já está tudo ok. Função foi criada. Ele vai tentar cadastrar o produto, chamando a função lá do repositório. Se der certo, ele vai enviar isso aqui. Se der algum erro, ele vai cair aqui no catch e vai retornar o status 500 e um JSON com tudo que tem dentro do erro lá dentro. Tudo bem. Agora vamos lá para a nossa pasta routes. Dentro aqui do routes, eu vou criar um arquivo chamado products.routes.js. E aqui dentro do product route, eu vou botar para cá, que a sequência é essa: app.js, depois ele vai para a rota, depois vai para o controlador e depois vai para o repositório. E aqui eu vou importar o Express também. Vou importar todo lá do Product Controllers. Aqui no Controller eu importo tudo do repositório. E aqui no Routes eu importo tudo do Controllers. From barra a pasta Controllers barra Product Controllers.js, que eu vou usar as funções que estão lá dentro, certo? Então aqui eu preciso criar uma variável chamada router, que é roteador, igual, e vou dizer que essa variável vai usar o Express, e dentro do Express tem o router, que é o roteador, certo? E vou ter que exportar, dei enter aqui por acidente, e vou ter que exportar esse router como padrão. Então aqui embaixo eu vou colocar export default router. E aqui no meio vão ficar as rotas, entendeu? Aqui vai ficar rota também? Vai. Mas vai ser uma rota secundária. E aqui aqui vai ter uma rota principal. E aqui vai ter uma rota secundária. Então vamos lá, router, ponto. Como eu vou criar um novo produto, então vai ser uma rota do tipo post. A rota vai ser barra products barra create. Não, eu vou colocar só create product. Vou dar uma vírgula e vou chamar a função lá do controlador. Como eu já importei tudo com esse nome aqui, vou copiar ele, vou colar bem aqui, vou dar um ponto e vou chamar a função que eu criei dentro do controlador. Aqui eu não preciso passar nada, certo? Create product. E aqui no arquivo principal, eu vou importar esse product routes aqui. Como que eu vou fazer? Import product routes from barra routes barra product routes.js. E aqui no meio eu vou dizer que o app vai usar, primeiro eu tenho que passar uma rota, vai ser a barra products, e vai usar as rotas desse arquivo, que vai ficar as rotas relacionadas a produtos, que vai ficar nesse formato. Então, toda vida que o front for se comunicar na rota, deixa eu abrir aqui o servidor, deixa eu rodar o servidor aqui, tá aqui, eu coloquei aqui tudo errado, http:// localhost
localhost. Então, quando entrarmos nesse endereço aqui, a rota barra não tem nada, certo? Não tem nenhuma rota ainda. Então, quando o front vier para barra products, barra create product, não vai acontecer nada, obviamente, porque o navegador só funciona com rota get. Quando o front vir para essa rota aqui, então vai cair aqui, que por sua vez vai cair aqui. Não, primeiro vai cair aqui nessa rota, porque o front colocou products. Então ele vai saber que o arquivo vai usar isso aqui e que também vai usar as rotas que está dentro desse arquivo, que por sua vez vai cair dentro de outra subrota chamada create product, que por sua vez vai chamar essa função do controlador, e o controlador por sua vez vai chamar essa função do repositório, que vai fazer isso aqui. Esse aqui vai se comunicar com o banco de dados, e ele aqui vai receber, vai saber se deu certo ou não, por isso vai avisar para ele. Se qualquer erro que der aqui, por que não precisa de um try catch aqui? Porque qualquer erro que der aqui, esse try aqui já está chamando ela. Então, se der um erro aqui, vai cair nesse erro aqui também, dentro desse catch. Então, está tudo tranquilo. Está todo mundo englobado num único try catch. Então, ok. Supostamente, se eu não tiver errado nenhuma sintaxe aqui, nada é para funcionar. Vamos fazer um teste. Eu vou abrir aqui o Insomnia. Eu já criei aqui uma parte chamada MyAPI. Vou criar uma nova requisição HTTP. Essa requisição HTTP vai ser do tipo post. HTTP coloquei 3 barras, localhost 3333 barra products barra create traço product. Tá no singular porque vamos criar apenas um produto. E eu vou, através dessa rota, enviar um body. E nesse body vai ser do tipo JSON. Eu vou criar aqui um JSON simples de um produto. O nome do produto, que é no campo name, vai ser, vou colocar tudo em maiúsculo, produto 1. Vou dar aqui um Ctrl+, para poder enxergar melhor, produto 1. O que mais que nós temos? A descrição, description. Voltar para o Insomnia. Description, que também é um string, vai ser descrição do produto 1. Próximo campo é price. O price sabemos que é um número. Então, o price vai ser R$ 9,99. Não pode vírgula, 9,99. O próximo campo, a quantidade. A quantidade dele, vamos dizer que é a quantidade do estoque dele. Então, eu vou colocar aqui como 100. Então, vamos ver se esse JSON vai passar normalmente para lá e se o Prisma vai criar um produto aqui dentro. Vamos descobrir agora. No momento não tem nada. Eu vou dar um clear aqui, para ficar mais fácil de visualizar. E vamos lá. Aqui está tudo ok, o servidor está rodando, a rota está criada, o controlador está criado e a função do repositório também está criada. Eu exportei, também estou exportando isso aqui como padrão. E vamos lá, vamos fazer o teste. Vou enviar. E deu erro no Prisma. O que será que deu erro? Vamos tentar descobrir. Não veio nenhum erro aqui. Erro de versão. Name, produto 1. Ah, já vi aqui o erro. Description, eu esqueci o N. Tá faltando isso aqui, ó. N. Description. Price tá ok, quantity tá ok. Vamos tentar de novo. Send. Agora veio um erro diferente. O código P2021. O nome product tabela, mais um erro de versão de cliente com a tabela products. Tá. Eu acredito que eu sei o que é. Bom, o nosso model, ele está com products com P maiúsculo. No nosso banco de dados, vou colocar aqui um show tables.
e tá products com P minúsculo. Então eu vou ter que dizer para o Prisma, embora eu tenha criado com P maiúsculo, que refere-se, eu acho que é @map, se eu não estiver enganado. Eu vou descobrir agora. E que esse model aqui vai mapear uma tabela no meu banco de dados chamado products. Se eu tivesse criado ela aqui com P minúsculo, não ia ter problema nenhum, já ia dar certo. Mas vamos lá. Deixa eu rodar o npx prisma generate aqui mais uma vez. Criado. Vou colocar o servidor para rodar. Servidor rodando. Vou voltar para o Prisma e vou tentar enviar de novo esse JSON. Send. Agora o produto foi criado, veja só. Criou o ID1, o nome produto 1, a descrição do produto 1, o preço. O preço saiu como string, saiu 10, 9,99. E a quantidade 100. Isso aqui eu vou tentar descobrir o que foi que houve. Na verdade não era para sair assim não, certo? Mas tudo bem. Vamos lá, deixa eu ver o que foi que aconteceu aqui. E agora eu vou dar aqui um show tables, ok, tá certo, vou dar um select, tudo, from, products. Produto 1 criado, o preço está 10, quantidade está 100 e foi criado, tudo certo. Deixa eu dar um desk na tabela products novamente. O price está como decimal. Não pode ser nulo, ok. Eu não entendi. Peço até perdão, não sei explicar ainda do porquê que ele retornou como um string. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui criando a nossa API. Eu coloquei um price de 9,99 e ele arredondou para 10 e trouxe como um string. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui do qual eu posso ver. Não, aqui não tem nada. Ele pegou o body e foi. Pegou outro body também foi. Deixa eu fazer o seguinte. Antes dele criar aqui, deixa eu dar um console log no rec.body.price. Deixa eu ver como é que o price está vindo. Então eu vou criar um segundo produto. Produto 2. Descrição do produto 2. E vou enviar. Send. Produto 2 criado. E tá aqui como número mesmo, 9,99. Não sei porque que ele está arredondando lá para 10. Deixa eu selecionar todos os produtos aqui, de produtos. E ele realmente está arredondando para 10. Eu acho que usar como decimal não é uma boa ideia. Acredito que teríamos que mudar isso aqui para float, possivelmente. Mas tudo bem, vamos lá. Deixa eu ver se a gente pode fazer essa modificação aqui no banco de dados, tá? db.sql. Aqui o price é decimal. Vamos ver aqui, consultar a documentação aqui do SQL de novo, data types. Deixa eu ver aqui, numeric data types. Tem um float. Possivelmente, ou então o double. Um número ponto fixo, um exato número de ponto fixo, o número total de dígitos especificado em tamanho. Eu acredito que eu tinha que ter colocado umas flags aqui, porque ele não está usando o caso decimal, que ele seja isso. Ele devia ter colocado umas opções aqui no decimal, como por exemplo 10,2. Ou seja, no máximo 10 algoritmos e pode usar 2 depois da vírgula. Acredito que seja isso. Deixa eu ver aqui a documentação. O tamanho e o número de dígitos. Então seria isso. Vamos ver como é que a gente pode fazer para modificar. Eu vou apagar todos os itens lá. Vou apagar tudo. Eu vou aqui vou limpar aqui. System clear. Eu vou deletar tudo de products.
errada a sintaxe. MariaDB, perto daquilo ali, delete. É só, não precisa do asterisco, é delete, só precisa do delete from products. Pronto. Se eu der agora um select tudo from products, não vai ter mais nenhum. E eu vou tentar agora fazer uma modificação aqui na tabela produtos. Eu acredito que seja alter table products, aí modify column. Eu vou verificar se a sintaxe realmente é essa. Vamos voltar aqui, SQL alter table, tá aqui. Eu quero modificar uma coluna, adicionar uma coluna, dropar uma coluna, não quero renomear, eu quero isso aqui. Para o MySQL é o modify column, o nome da coluna e o tipo de dado. O nome da coluna é products. Não, o nome da coluna na verdade é price. E o que é que ele pede depois? O nome da coluna e o tipo. Então vamos voltar para decimal, colocar 10,2 e claro, não pode ser nulo, ponto e vírgula. Vamos ver se essa sintaxe está correta, se vai dar tudo certo para modificar a coluna price. Vou aqui no meu MariaDB e vou colar o comando e dar enter. Ó, mudou. Desk, vou descrever a tabela products e vamos ver aqui o price agora da decimal, aceitando 10 algarismos e 2 depois da vírgula. Vamos ver se vai dar certo agora. Agora eu vou só mudar para cá, agora não preciso mais desse. Quando eu for rodar esse script, já vai estar correto aqui, decimal 10,2. Deixa eu botar mais para cá, eu gosto de deixar bonitinho. Ok, tudo certo. Então vamos voltar aqui para o Insônia, eu vou criar o produto 1 de novo. Descrição produto 1. E vamos ver o que vai dar. Send. Agora voltou 9,99, mas estava retornando como um string. Mas não tem problema. Para demonstrar a nossa API, não tem problema nenhum. Agora está usando 2 algarismos depois da vírgula. Vamos voltar para cá. Vou selecionar todos os produtos de products e o produto 1 vai estar aqui. Agora o preço está 9,99. E vamos cadastrar mais um. Um detalhe. Como eu já tinha feito o produto 1 e o 2 depois apaguei, o ID 1 e o 2 não é mais usado. Agora ele começou a partir do 3, como você pode ver bem aqui. Então vamos criar aqui mais o produto 2 novamente. Descrição produto 2. Vou enviar. E vou criar um terceiro. Nossa, eu vou apagar isso aqui, coisa chata. Produto 3 e a descrição do produto 3. Enviar. Pronto, temos 3 produtos. Vou selecionar tudo aqui da tabela produtos. E temos aqui 3 produtos agora criados. Deixa eu limpar essa tela de novo. Colocar aqui para cima. E pronto, temos 3 produtos. 3 produtos criados, certo? Então pronto. A nossa função de criar produto foi feita com sucesso, sem nenhum erro. Até agora. Então, vamos criar uma de listar. Vamos voltar aqui. Como eu disse, eu gosto de criar de trás para frente. Essa está criando. Eu vou criar uma aqui em cima de listar. Export, const. Essa aqui vai pegar todos os produtos. Get all products. Igual. É uma função assíncrona. Que ela não precisa receber nenhum parâmetro, porque ela vai só pegar todo mundo. Então, vamos aqui criar uma constante chamada products igual ao wait, que vai ter que esperar. O Prisma vai até lá dentro da minha coluna products. Ponto. Para procurar todos os itens, todas as linhas de uma coluna, é essa função chamada find many. Eu vou abrir e fechar aqui parênteses, não preciso passar nada, porque eu quero todo mundo. E aqui eu vou retornar a variável products, que vai vir com tudo que ele achar lá dentro.
Ok, função foi criada. Vamos para o controlador. Temos que criar um controlador que faça isso. Vamos exportar, vamos criar uma função que vai ser exportada. Posso colocar o mesmo nome, get all products, igual, vai ser uma função assíncrona, que nesse caso por padrão vai ter um rec e um res, request and response, igual. Bom, aqui eu não preciso criar nenhuma função aqui, ou nenhuma variável do body, porque não vai enviar nenhum body. Entendeu? Eu vou apagar esse console log aqui, a gente não precisa mais dele. E aqui simplesmente eu vou criar um bloco try catch, onde eu vou criar uma constante chamada products igual ao weight. Vou chamar a função lá do repositório, products repositórios, ponto, get all products. Não vou passar nada porque não precisa. E se der tudo certo, eu vou copiar isso aqui. Vai me retornar um status code de 200 e vai retornar a variável products. Se der erro, vai me retornar um status code de 500 e um JSON com o elemento erro aqui dentro. Errou, ok? Vamos aqui para a rota. Essa rota aqui é uma rota de post, certo? Agora vamos criar uma rota get. Router get. A rota vai ser barra products, vírgula. Eu vou chamar o controlador, que eu já importei lá em cima, tudo com o mesmo nome. Eu coloco um ponto para chamar a função get all products, que eu também criei lá dentro do controlador. É essa função aqui. Então, retornando para cá. Agora vamos lá para o nosso... Vou fechar aqui o modo do Prisma. Agora eu vou criar... Agora eu vou aqui para o meu arquivo principal. E vou dizer aqui que o app... Não, aqui não precisa dizer nada. Não precisa falar nada aqui. Porque ele já vai usar aquela rota lá, certo? Tudo daqui de dentro ele já vai usar. A rota principal é products. E dentro de products, eu vou chamar outra chamada products. Mas como está igual, para não ficar igual, eu vou mudar isso aqui. Então, como a de cima é create product, eu vou colocar uma chamada get-all-products. Para ficar diferente. E para ficar no mesmo padrão. A rota que cria, a rota que chama todo mundo. Entendeu? Então, nesse caso, eu não preciso aqui do Insomnia. Eu posso vir aqui no navegador. Eu posso vir aqui em localhost 2.3333. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor a visualização. Não adiantou de nada. Localhost 2.3333 barra products, que é a rota principal, barra a nossa subrota, que é get-all-products. E vou dar um enter. E trouxe os 3 produtos que nós temos lá cadastrados. O de ID3, o de ID4 e o de ID5. Entendeu? Então, aqui funcionou, tudo ok. A nossa rota get. Se eu quiser vir aqui no Prisma e quiser criar uma aqui também, não tem problema. No Prisma não, na Insomnia. Já tem uma post ali criada, eu vou aqui vir criar uma nova requisição HTTP. E aqui HTTP localhost 2.3333 barra products barra get all products. E vou dar um send. E trouxe todos os produtos aqui também, ok? Então, beleza. Agora vamos criar uma rota para fazer uma atualização em alguns produtos, para mudar alguma coisa lá, certo? Então, vamos voltar para cá. Vou voltar aqui para o meu repositório. E vou criar uma rota agora que... Não, melhor. Vamos criar uma rota que pega o produto por ID. Aqui eu pego todo mundo, mas se eu não quiser todo mundo, eu quiser só um, certo? Então, vamos lá. Export, que essa função eu vou ter que exportar. Vou guardar dentro dessa constante. E vou chamar de get product, que vai ser só um, by ID. Igual, vai ser uma função assíncrona. E aqui ela vai receber um ID.
arrow function e vamos começar a nossa função aqui. Criar aqui uma constante chamada product, que vai ser um produto só, igual, vai esperar o prisma ir até lá a tabela produtos e procurar pelo ID. E a função do prisma que procura pelo ID, pela chave primária, é essa aqui, find unique. Eu abro e fecho parênteses, abro e fecho chave, coloco aqui para baixo para ficar mais legível. E o que ela precisa para procurar por uma chave primária? O atributo onde, where. Ele vai querer saber onde. Eu abro e fecho chave, onde o ID, que está lá dentro do banco de dados, vai ser igual o ID passado aqui na função. Então ele vai procurar lá, ele vai lá na tabela e vai procurar esse ID aqui passado na função. E quando der certo, eu vou sair aqui de dentro do find unique, ó. O find unique começa aqui nesse parênteses lilás e termina aqui. Eu continuo dentro da chave da função. E aqui eu vou retornar o product. Se ele achou, então me retorna esse produto que você achou, por gentileza. Ok, retornou. Vamos agora para o controllers. Agora vamos criar aqui uma rota que pega só uma função, na verdade, um controlador que pega pelo ID. Export, const, posso colocar o mesmo nome lá, get product by ID, igual, vai ser uma função assíncrona, que vai receber uma requisição e uma resposta, vai ter que ter esses dois por padrão, isso aí é obrigatoriedade do Express. Eu acredito que é do Node, mas o Express usa e é obrigatório. Então, ok, então o ID vai vir aqui dentro do REC, certo? Então, vou criar uma constante chamada ID. Mas não é só dentro do REC, ele vem dentro do REC e vem dentro de outra coluna lá chamada params, que dentro dela vai ter um chamado ID, certo? Vai ter uma chamada ID. Se você der um console log nesse REC quando vier aqui, daqui a pouco eu vou fazer isso. Você vai ver que vai ter várias coisas. E uma delas é o body, é o query e o params. Entendeu? Porque o ID vai ser passado aqui como parâmetro. E eu vou mostrar agora como é que faz. Ok. Eu vou guardar o ID que vem dentro do parâmetro, dentro dessa variável chamada ID. Eu quero usar só ela. Não quero digitar isso tudo lá dentro. Então aqui embaixo eu vou criar um bloco try-catch. Então aqui eu vou criar uma constante chamada product, vai localizar só um. Então deixa no singular. Vai esperar o repositório, que eu vou chamar por esse nome aqui. Dar ponto e chamar a função getProductById. E vou passar o ID que vai vir lá na requisição, que eu guardei dentro dessa variável aqui chamada ID. Então, se der tudo certo, ele vai me retornar. Eu não vou copiar não, vai me retornar uma resposta com um status code de 200. Ó, eu achei o que tu quis, deu tudo certo. E também vou te enviar como JSON ele que eu achei, o produto que eu achei. Estou te enviando aí, ó, pega aí. Se der erro, então ele vai cair no cache. Então vai me retornar uma resposta. Opa, errei aqui. Uma resposta com o status code de 500. E vai enviar um JSON com o erro que foi que caiu aqui dentro do cache. Show de bola. Até então aqui tá ok. Vou voltar aqui para agora, vamos criar aqui a nossa rota. Vai ser outra rota get. Router.get. Por que é router que eu estou digitando aqui? Porque é a variável que eu criei aqui que usa o roteador do Express. Então, toda vez que eu chamo router, eu na verdade estou chamando o roteador que está dentro do Express. Router. E a rota vai ser a seguinte. Já existe uma rota chamada createProduct para criar um produto. Já existe uma rota get para pegar todos os produtos. Só que eu vou criar uma rota para pegar apenas um. Get. Vou colocar de one product. Só que é só isso? Não. Eu vou ter que colocar outra barra, que eu vou ter que passar um parâmetro. E o parâmetro aqui é dessa forma, ó, 2 pontos, e vou chamar de ID. Aqui podia ser qualquer nome, não tinha problema nenhum. Mas eu vou chamar de ID, que é mais legível. Vou sair aqui das aspas, vou colocar uma vírgula. E ok, e aqui vai ser, eu vou chamar o products.controllers
E aqui eu vou dar um ponto para chamar aquela função lá dentro do controlador que eu criei, chamada getProductById. Ok. E aqui no meu arquivo principal não precisa mexer em nada, porque essa única aqui, rota de produtos, já vai usar todas essas sub-rotas aqui dentro. Tranquilo. Criei aqui, certo? Vamos fazer aqui primeiro via navegador. O navegador consegue fazer rota get. Então, bora lá. Já tenho aqui localhost 333, rota principal products e a sub-rota get all products, mas eu não quero essa. Eu quero a get one-product. Aí vou dar outra barra e colocar um ID. Eu posso colocar o ID 3, o 4 ou 5. Vamos colocar aqui o 3. E é para me retornar apenas o 3 e não todo mundo. Vou dar Enter e deu erro. Será que... Ah, já sei o que foi que deu erro. Lembrei. Todo parâmetro que a gente passa aqui no navegador, ele vai como string. Ele vem até aqui como string. Ele vem para cá, passou para cá, que por sua vez passou para cá, veio até aqui e chegou aqui como string. Eu vou mostrar para você aqui agora. Eu vou dar um console log, .log no ID. Então, antes de chegar, a primeira coisa que ele vai fazer vai me dar um console log. Ele vai tentar vir para cá, mas vai dar o erro e vai cair aqui no cat. Eu vou mandar de novo. Vou vir para cá no navegador. Vou dar um Enter. Então, ok. Vamos ver aqui. 3. Tem aqui o número 3, mas vamos ver como é que é o tipo. Console log. Vamos ver que é o tipo dessa variável ID. Type of ID. Vamos ver o que ele vai dizer agora. Eu vou mandar de novo. Mandei. E o tipo é string, ó, como está aqui. Só que quando chega aqui no repositório, ele vai receber isso aqui como string. E lá no banco de dados, lembra que isso aqui é a função que se comunica com o banco de dados. E lá no banco de dados, vamos abrir aqui o nosso MariaDB. Eu vou dar um desk na tabela chamada products. O nosso ID, ele é um int, ele é um integer. Ou seja, é um número. Então vai chegar aqui uma string e ele vai dar erro, ele não vai achar. Porque não existe nenhum ID com string. Então o que nós vamos fazer? Tem duas formas. A gente pode aqui, eu vou apagar o console log. Podemos aqui já passar ele como número, transformar ele em número, number, certo? Ah, não devia ter pegado o console log. Eu vou dar aqui um console log de novo. E se eu vim aqui em type of ID, e se eu passar aqui, possivelmente acredito que agora vai dar certo. Vamos lá. Ah, agora deu certo. Ele trouxe o produto 3, como eu pedi aqui. E vamos ver como é que está aqui. Agora é um number. Então agora está certo. Eu posso transformar ele em número aqui. Mas posso também. Agora eu posso apagar o console log. Eu vou apagar aqui. Vou apagar esse número aqui. Se eu mandar agora, com certeza vai dar erro. Eu posso, aqui já dentro da função do Prisma, aqui no parâmetro que vai vir aqui da função, eu posso dar um parse int. E colocar o ID aqui dentro. Que também vai dar certo. Se eu vir aqui até agora e colocar aqui agora o ID 4. Bom, ele me trouxe o item com ID 4. Então deu tudo certo. Só que eu nunca gosto de deixar lógica aqui no meu arquivo de repositório. Supostamente, ao meu ver, o Prisma é para receber o dado já formado e só mandar para o banco de dados. Banco de dados, guarda isso aí. Entendeu? Então, eu não vou passar aqui para int. Eu vou voltar aqui no controlador. Como o próprio nome está dizendo, ele é o controlador. Ele é que controla tudo. Ele é que vai deixar tudo bonito só para o banco de dados salvar. E vou passar ele como número aqui. E vou voltar aqui de novo. Vou pegar agora o ID 5. Vou dar um Enter. E vem. Se eu colocar um ID que não existe, vamos ver o que vai acontecer. ID 6. Retornou nulo. Supostamente era para nós criarmos aqui uma tratativa se não existir, retornar uma mensagem. ID inexistente ou alguma coisa assim. Mas não é o foco aqui do meu vídeo. Ok? Então, ok. Rota para pegar um produto pelo ID já foi criado. Rota para pegar todos eles foi criado. Rota para criar um produto foi criado. Vamos criar agora uma rota para atualizar um produto. Então, vamos colocar aqui mais para baixo.
export const. Vamos criar aqui uma função chamada update product, que vai ser uma função assíncrona, que vai receber o elemento que vai ser atualizado. E isso vai vir dentro do body também, virar dentro do body. Arrow function. Aqui eu vou criar uma constante chamada product, que ele vai atualizar um produto só, igual, vai ter que esperar o Prisma ir lá dentro da tabela products, ponto, e vamos usar aqui a opção chamada update do Prisma, update. Abre e fecha parênteses, e abre e fecha também chaves, que aqui vai ficar os parâmetros. E ele vai atualizar, uma coisa que eu esqueci, ele tem que saber quem produto ele vai atualizar, então tem que receber também o ID, entendeu? O ID. Então ele vai atualizar quem? Ele vai atualizar onde o ID no banco de dados vai ser igual ao ID que foi passado na função. Esse primeiro ID representa o ID do banco de dados, a coluna, e esse segundo ID representa o ID que veio dentro da função, certo? Tudo bem, ele vai atualizar o produto que tem esse ID. Mas vai atualizar o que? Depois do where, a gente abriu e fechou esse amarelinho aqui, essa chave, coloca uma vírgula e logo aqui abaixo coloca data, os dados que representam os dados que vai ser atualizado. E quais são os dados? O que vir dentro do body. O que vir dentro do body ele vai atualizar, onde o ID vai ser igual a esse aqui. E se tudo der certo, ele vai me retornar o produto, product. Vai retornar o objeto que foi atualizado para mim. Ok, até então está tudo certo. Vamos voltar aqui para o controlador. Vamos criar o controlador que vai controlar isso, literalmente. Export const. Então vamos criar aqui também uma função chamada update product igual. Vai ser uma função assíncrona que vai, por padrão, isso aqui é padrão, não muda, rec o res, arrow function, e vamos lá. Lembra que agora aqui tem duas coisas, é um parâmetro e um corpo, entendeu? Então, vamos criar aqui uma const chamada body, que vai ser igual ao que vir lá dentro do rec.body. E também uma chamada id, que vem lá do rec.params.id. Lembra que o parâmetro sempre vem como string, e lá no banco de dados está como número, então vamos passar para number. E aqui embaixo, vamos dar um bloco try catch, que vai fazer toda a função aqui. Vai tentar isso aqui, se der erro, vai cair aqui. Então pronto, vamos lá. Vamos criar aqui uma constante chamada product, igual, vai ter que esperar, o controlador vai chamar o repositório, dentro do repositório tem uma função chamada update product, e que lá nós vamos passar o ID e o body, que vai para lá. Se der tudo certo, vai retornar uma resposta com o status. Se for atualizado, acredito que é 201. Acredito. Vai o status 201 e vai enviar para a gente o produto que for atualizado no formato de JSON. Se der erro, vai nos retornar uma resposta com o status 500 e vai nos retornar um JSON com o elemento error, com o erro que deu na hora de atualizar, seja lá o que for. Malform, arrow function, uma função mal formada, deixa eu ver o que houve aqui. Aqui é async. Agora deu, pronto. Errei a sintaxe, o servidor não subiu, porque ele detectou um erro. Até aqui tudo bem. Até então aqui tá ok, no nosso controlador. Bora para a rota. Uma rota de atualizar, sabemos que é uma rota.put. Então vamos criar aqui uma subrota chamada update-product. E quem que ele vai atualizar? Ele vai atualizar pelo ID. Vamos criar aqui um parâmetro chamado ID. Da mesma forma aqui, para pegar só um, certo? Vírgula. E vou chamar o controlador product controllers, ponto, e vou chamar a função update product. Aqui no arquivo principal não preciso fazer nada,
que essa aqui é a rota principal do produto, e aqui as sub-rotas. Vamos ver se isso aqui vai funcionar, certo? Update product, e vou atualizar o produto que tiver aquele específico ID. Vamos ver se vai dar certo. O navegador não consegue fazer requisição put. Vamos ter que usar o Insomnia. Então aqui eu vou usar uma função chamada uma funcional. Vou criar uma nova requisição HTTP, só que essa vai ser do tipo tipo put. Então http localhost 2.3333 products update product id. Vamos ver quais os produtos que nós temos aqui. Vou voltar para o navegador. Não. Vou voltar aqui para a nossa rota get, que pegou todos os produtos. Vamos chamar de novo. Tem o produto com ID3, com ID4 e com ID5. Entendeu? Eu vou mudar, tentar atualizar o produto com ID5. Vamos aqui voltar para a nossa requisição put. Vou colocar o ID5 aqui no final. Vou enviar um body com a atualização que eu vou fazer. Enviar um JSON. Eu posso atualizar todos os elementos, como posso atualizar só um elemento, como por exemplo o name. O nome do produto 5 ele é produto 3, com ID5 produto 3, e vou dizer que ele vai ser produto 3 atualizado. Vamos ver se vai funcionar, se ele vai conseguir atualizar só esse campo chamado name. Ok, vamos lá, 1, 2, 3 e já, send. E, ó, ID5, name, produto 3 atualizado, voltou. Só que a descrição não mudou, porque eu só enviei o campo nome, name. Eu não enviei o resto. Eu posso apagar isso aqui, ou também posso deixar, sem problema nenhum, colocar aqui uma vírgula e vamos atualizar a description. Vou colocar descrição do produto 3 atualizada. E vamos ver o que vai dar. Vou mandar de novo. Bom, e agora, produto 3 atualizado e descrição do produto 3 atualizada. Vamos ver aqui no banco de dados. Será que mudou aqui mesmo? Eu vou dar um system clear aqui. Já estou dentro do meu banco de dados chamado MyAPI2 e vou selecionar tudo de products. E o produto 3, que é o ID5, está com o nome produto 3 atualizado, e a descrição do produto 3 atualizada. E a hora aqui, ó, created at, foi criado 29/10/2025, às 1h55, isso aqui não é 1 hora da manhã, isso aqui é tempo, é o horário universal, horário Zulu. Então, às 1h55 menos 3 seria 10h55, entendeu? E eu atualizei ele aqui agora, às 29/10/2025, no dia 29/10/2025, às 2h19 da manhã no horário universal. Só que não é 2h19, foi às 11h19, entendeu? Porque é esse horário aqui, menos 3, que é o nosso fuso horário, ok? Então, tudo de boa, produto sendo atualizado com sucesso, show de bola. Agora só falta uma requisição, só falta um elemento para terminar o CRUD agora, que é o delete. Então vamos lá. Vamos voltar aqui na nosso repositório. Vou criar aqui, tá mais para baixo, export const. Vou chamar aqui uma função, vou criar uma função chamada delete product by id, porque precisa do id para poder apagar um item. E vai ser uma função assíncrona que vai receber o id apenas. Não tem nada, vai receber um body nem nada. Nada diferente do que o id. Então, função criada. E aqui dentro vamos criar uma constante chamada product, não tem problema nenhum, que é o produto, aquele produto que vai ser deletado. Igual, vai ter que esperar o prisma e dentro da tabela products. E vamos usar a função, vamos dizer assim, chamada delete. Abre e fecha parênteses, abre e fecha chaves. Ele vai deletar um produto, mas onde? Ele quer saber onde, where,
o ID no banco de dados vai ser igual ao ID passado na função, passado como parâmetro. Se der tudo certo, eu vou pedir para ele me retornar o produto que foi deletado. Antes de deletar, ele me mostra, foi isso aqui. Ok? Joga lá para mim. Tudo bem. Vai retornar o product aqui. Vamos voltar aqui para o nosso arquivo de controladores. Então, eu vou criar aqui uma função, controlador, que também vai chamar delete product by ID. Ela vai ser assíncrona, e aqui por padrão, não muda, req_res, error function. Vou criar aqui uma constante chamada id, que ela vai vir lá dentro do rec.params.id, vai vir lá dentro. E como você já sabe, vamos ter que transformar ela em number, porque o banco de dados, só eu coloquei lá, eu criei o id como número e não como string. E aqui dentro vai ser um try catch. Mesma coisa das outras. Criar uma constante chamada product, que vai esperar o repositório, product repositories, ponto, e vai chamar a função delete product by ID, que vai passar o ID, que vai vir aqui dentro do rec, vai passar para lá. Se der tudo certo, ele vai retornar uma resposta com o status. Ele foi lá e modificou o banco de dados, deletou. Então acredito que também seja o status 201. Ponto. E vai enviar um JSON com o produto que ele deletou. Que eu pedi lá no... Eu pedi que o Prisma retornasse. Então ele vai retornar aqui também. Se der errado, ele vai me retornar uma resposta com o status 500. Ponto. E vai enviar um JSON com o erro que deu. Certo? Para que possa ser visualizado lá por mim. E pelo front-end também. Ok. O controlador supostamente está ok. Vamos voltar aqui. Agora vamos para o nosso produto de rota, ou nosso arquivo de rotas. Vou criar uma rota agora chamada delete, do tipo delete. Então vai ser barra delete update product. Então esse aqui vai ser delete product. E vai esperar um parâmetro chamado id. E vai chamar a função, vai chamar o controlador, que dentro do controlador vai chamar a função de deletar o produto pelo id, delete product by id. E até então parece estar ok. Vamos aqui no nosso arquivo principal, não precisa mexer em nada, certo? Está aqui a rota de deletar, está aqui o controlador de deletar e a função que vai até o banco de dados e deleta. Vamos ver se vai funcionar. Vou aqui no meu Insomnia. Vou criar aqui uma nova requisição HTTP dentro da minha pasta MyAPI, chamada de do tipo delete. Então o endereço é http://localhost 2.3333 /products/delete -product. Foi isso mesmo que eu coloquei? Deixa eu ver. A rota é delete-product, isso, e o ID. E o ID do produto que eu vou deletar. Nós já sabemos que dentro do nosso banco de dados temos esses 3 produtos. Um com o ID 3, um com o ID 4 e um com o ID 5. Então, eu vou deletar o que eu atualizei agora há pouco. Eu vou deletar o que tem o ID 5. Então, vamos voltar aqui para o nosso Insomnia. Vou colocar aqui no final ID 5. Vou clicar em enviar, send, e vamos ver o que vai acontecer. 1, 2, 3 e já. E retornou pra gente aqui o produto com ID 5. Se ele retornou, então significa que ele foi apagado lá do banco de dados. Vamos voltar aqui no nosso MariaDB. Vou voltar aqui o comando, selecionar tudo de produtos, vou dar um Enter e o produto com ID 5 já não existe mais. Se eu criar um novo produto agora, ele não vai mais usar o ID 5, vai usar o ID 6. Vamos testar. Vou voltar aqui no Insomnia. Aqui a nossa rota, nossa requisição post. Vou criar aqui, vou aqui no body. Vou criar aqui o produto 5. Descrição do produto 5. E vou criar um novo aqui agora. Criei.
Vou voltar aqui no meu MariaDB. Vou selecionar tudo de novo. Aí o produto 5 aqui foi criado, só que agora com o ID 6. Tá vendo? E eu vou apagar o produto 3 agora. Produto 3. Vou voltar aqui no meu Insônia. Vou na minha requisição HTTP do tipo delete. Vou lá no final da rota aqui, ó, vou apagar o com ID 3. E vamos apagar. ID 3 existe? É, existe. Vamos apagá-lo. Tá? O produto está apagado. Vamos voltar aqui no nosso banco de dados. Selecionar tudo e pronto. E é isso. Acredito que aqui finalizamos a nossa API simples. Um CRUD básico, certo? Fizemos tudo isso aqui. Há muito mais coisas para fazer. Eu pretendo fazer um outro vídeo criando uma tabela chamada usuários, criando usuário e senha, criptografando a senha e depois criando uma função para fazer login, só se a senha estiver certa. Se o usuário não existir, ele vai dizer que o usuário não existe e tudo mais, tá entendendo? Mas isso é um assunto para um próximo vídeo. Vou dar continuidade a esse aqui depois, tá certo? E é isso aí. O objetivo do vídeo era esse, mostrar criando uma API básica, fazendo um CRUD básico, entendeu? Do zero, usando o Express, usando o Prisma como ORM, entendeu? Criando aqui um arquivo de script para o banco de dados. Agora, se quisesse criar o banco de dados, usar ele e criar uma tabela chamada produtos, bastava copiar isso aqui e colar lá, que ele já criaria tudo bonitinho. E é isso aí. Tenham aí um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.